Olá galera, tudo bem? Meu nome é Eric Diego, sou professor de língua portuguesa e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre verbos transitivos, intransitivos e verbos de ligação. Você lembra a diferença entre eles? Vamos dar uma olhada? Em relação à predicação verbal, podemos classificar os verbos em transitivos, intransitivos e verbos de ligação. Você tem que lembrar que os verbos transitivos, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser transitivos diretos e transitivos indiretos. Se você não consegue distinguir uma coisa da outra, fica tranquilo, nós vamos tentar aclarar tudo isso para você durante esse vídeo. Dá uma olhadinha nesse slide que fala verbo transitivo. Você lembra o que é um verbo transitivo? Um verbo transitivo é um verbo que exige complemento. Tudo bem? É um verbo que exige complemento. É interessante você pensar que tanto no verbo transitivo direto quanto no indireto, esses complementos, neles, né, tanto no verbo transitivo direto quanto no indireto, os seus complementos serão chamados de objeto. Tudo bem? Eu não vou me estender nos detalhes sobre os tipos de objeto porque não é o tópico da aula. Mas é interessante você lembrar, tudo bem? Então, durante a aula eu vou usar o termo complemento, ok? Então vamos lá. Verbo transitivo é um verbo que exige complemento, porque ele não tem sentido completo sozinho, ok? Dá uma olhadinha nessa oração aqui embaixo. Eu comi maçã. Se eu chegar para você e falar, eu comi, o que você vai me perguntar? Comeu o quê? Porque quem come, come algo. Ou alguém, porque em algumas culturas os indivíduos comem pessoas também. Mas enfim, não vem ao caso. O caso é que quem come, come algo. Ok, o verbo comer exige um complemento para ele ter sentido. Ele não tem sentido completo sozinho. O verbo comer, ele exige um trânsito do comer, do verbo, para o complemento dele. Se ele exige um trânsito, uma passagem do verbo para o complemento, então nós temos que ele é um verbo transitivo, porque há o trânsito. Esse trânsito é direto, se você perceber, esse trânsito é direto. Por que é direto? Porque não tem nada no meio do caminho, a passagem é direta, a passagem do verbo para o complemento é direta. O que poderia haver no meio do caminho? Uma preposição. Uma preposição. Só que o verbo transitivo direto ele é caracterizado pelo fato de no seu complemento não haver preposição. Então, o verbo transitivo direto sem preposição no complemento, tudo bem? É interessante você até lembrar que às vezes usam a sigla, né, VTD, tá bom? Então, o verbo transitivo direto é um verbo que exige complemento, ou seja, exige um trânsito, por isso ele é transitivo, certo? E esse trânsito é direto, não tem nada no meio do caminho, tudo bem? Vamos passar para o verbo transitivo indireto? Dá uma olhada. Verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto, ele vai ser caracterizado pela presença de preposição. Preposição onde? No complemento. Dá uma olhadinha nessa oração. Eu gosto de maçã. Se eu chegar para você e falar, eu gosto, o que você vai me perguntar? Você gosta de quê? Porque quem gosta, gosta de algo. Não é mesmo? O verbo gostar, ele não tem sentido completo sozinho. Cheguei para você, eu gosto. Você vai me perguntar, gosta de quê? Porque quem gosta, gosta de algo, ok? O verbo gostar, ele exige complemento. E aí, você tem que se atentar para o seguinte. Dá uma olhadinha aqui. Na passagem do verbo gostar para o complemento, tem um negócio no meio do caminho. O trânsito não é direto. Olha aqui, eu gosto de maçã. O trânsito não é direto como o da oração anterior. A passagem não é direta. A passagem tem um negócio no meio do caminho. Ó. O trânsito é indireto, tudo bem? Tem esse negócio no meio do caminho, que é a preposição, tudo bem? Então, o verbo transitivo indireto é um verbo que tem complemento, ele exige um trânsito, tudo bem? Ele exige uma passagem do verbo para o complemento, só que esse trânsito é indireto, tudo bem? Por que ele é indireto? Porque há uma preposição no meio do caminho. Há uma preposição no complemento. Há uma preposição no objeto desse verbo gostar. Tudo bem?
Então, sacou a diferença entre verbo transitivo direto e indireto? No direto, você não tem preposição no complemento. No indireto, você tem preposição no complemento. Agora dá uma olhada no verbo intransitivo. Verbo intransitivo é aquele verbo que não exige complemento. Ou seja, o verbo ele não precisa, não há necessidade de ter alguma estrutura completando o sentido dele. Ele já tem sentido completo sozinho. Dá uma olhadinha nessa oração. Michael morreu. Se eu chegar para você e falar, Michael morreu, vai ficar faltando alguma coisa? Obrigatoriamente? Vai dar para você entender o que eu quis dizer? Vai. O verbo morrer não exige complemento obrigatório. Não exige complemento. Tudo bem? Você até pode colocar uma informação a mais. Por exemplo, você pode colocar uma informação, né, uma estrutura acessória, uma estrutura opcional, para informar quando ocorreu a ação de morrer. Por exemplo, Michael morreu ontem. O ontem está ligado ao verbo morrer, certo? Indicando uma circunstância, passando uma ideia de tempo. Você lembra o nome da estrutura sintática, né, do termo sintático que passa essa ideia, que passa a circunstância de tempo? Olha só, adjunto adverbial de tempo, ok? Então não confunda adjunto adverbial com objeto, com complemento do verbo, de verbo intransitivo, porque o verbo morrer aqui, ele é um verbo intransitivo. A frase poderia parar aqui, que nem aqui em cima, Michael morreu, tudo bem? Mas eu quis colocar uma informação a mais, o quando, tudo bem? Eu poderia usar ainda uma outra adjunto adverbial que passasse a ideia de modo, por exemplo. Michael morreu lentamente, de modo lento. E aí seria um adjunto adverbial de modo. Mas o fato é que, o importante é você guardar aqui, um verbo intransitivo ele é um verbo que não exige complemento. Olha só, Michael morreu. No trânsito aqui, ó, o trânsito é nulo, por isso que eu coloquei essa seta aqui vermelha. O trânsito é nulo, não há trânsito. Para aqui, ó, Michael morreu, porque o verbo morrer não exige complemento. Não há trânsito, por isso o verbo é intransitivo. Tudo bem? Não há trânsito, não há complemento. Tudo bem? Claro, então, a diferença entre verbo transitivo e intransitivo. Vamos dar uma olhada agora no verbo de ligação. O verbo de ligação, ele diferente dos outros tipos de verbo que nós vimos, verbo transitivo e verbo intransitivo, ele não vai passar uma ideia de ação sendo praticada. O nome dele já fala, verbo de ligação. Ele simplesmente desempenha uma função de ligar, um sujeito a uma característica desse sujeito. Tudo bem? Ele só serve como ponte entre o sujeito e uma qualidade desse sujeito. É interessante você lembrar também que essa qualidade, essa característica ligada ao sujeito tem um nome de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, ok? Mas, de qualquer modo, às vezes são chamados os outros verbos, né, o transitivo e intransitivo, de verbos de ação ou verbos significativos, tudo bem? Verbos de ação, eles passam a ideia de ação, diferente do verbo de ligação, porque ele não passa a ideia de ação propriamente dita. Dá uma olhadinha nessa oração. O rapaz é bonito. Esse que está destacado em vermelho, ele é verbo? É verbo. Agora eu pergunto para você, esse passa uma ideia de ação? O rapaz, ele está praticando a ação de ser bonito? Não. A palavra o verbo simplesmente está ligando a estrutura o rapaz, que é sujeito, porque está concordando com certo? Está ligando o sujeito a uma qualidade, a uma característica desse sujeito. A característica de ser bonito. Tudo bem? Então, verbo de ligação é isso. Só liga um sujeito a uma característica dele. Só liga um sujeito ao seu predicativo. Tudo bem? Isso é verbo de ligação. Agora é interessante também você lembrar quais são os verbos de ligação. Olha só, os mais comuns são o ser, o estar, o ficar, permanecer, parecer, tornar-se, continuar e o andar. Aí você pode me perguntar, mas o andar? O andar, ele pode ser considerado um verbo de ação, né? Ou seja, um verbo significativo,
Mas não sempre, vai depender do contexto. Ah, mas como assim? Dá uma olhadinha na oração aqui embaixo, ó. Ela anda triste. O verbo andar aqui, nessa oração ela anda triste, passa uma ideia de ação sendo praticada. Eu estou querendo dizer que ela, né, que a moça está caminhando? Não. Aqui o contexto da frase eu quero dizer que ela está triste. Tudo bem? Então tomem cuidado. Às vezes há uma dificuldade na identificação, né, na constatação se o verbo na constatação por parte do candidato, né, do estudante, se o verbo é ou não de ligação. Um testezinho que você pode fazer é trocar o verbo que você está na dúvida, se é de ligação ou não, pelo ser e o estar. O ser e o estar é o seu parâmetro. Por exemplo, aqui nessa oração ela anda triste, se eu trocar o verbo andar pelo verbo estar, a oração vai ter sentido? Olha só, ela anda triste, ela está triste. Ela está triste, certo? Houve a possibilidade de troca entre o verbo andar e o verbo estar? Houve. Essa seria a prova de que o verbo andar, na oração ela anda triste, é um verbo de ligação, porque deu para eu trocar pelo estar, ok? Agora, se eu dissesse assim, nossa, ela andou muito, ela andou muito. Na oração ela andou muito, você tem a ideia de caminhar, de ação sendo praticada? Tem, ela caminhou muito, tudo bem? Tenta trocar pelo estar, ela está muito, que estranho, né? Aí nessa oração, ela andou muito, aí o verbo andar não é de ligação, aí é um verbo significativo, mais especificamente um verbo intransitivo, tudo bem? Bom, galera, eu espero que eu tenha ajudado aí você a revisar, a diferenciar os verbos transitivos, intransitivos e os verbos de ligação, tudo bem? É bastante importante. Tenta dar uma revisada também no nome dos complementos. Nessa videoaula eu acabei não focando nos nomes, né, nos tipos de objeto, mas tenta dar uma revisadinha nisso também, que é importante. Bom, mas de qualquer modo, só para dar uma luz para você, né, o verbo transitivo direto, o complemento do verbo transitivo direto chama objeto direto. E o complemento do verbo transitivo indireto é objeto indireto. É bem fácil, mas dá uma revisada nisso também. Bom, é isso por hora. Tchau, tchau, bons estudos e até mais.